José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, é um personagem importante da cultura brasileira. Jô é humorista, escritor, dramaturgo, diretor de teatro, ator, músico e apresentador de televisão. Mas será possível ser tantos em apenas um? Na rinha de hoje, Jô Soares, humorista ou escritor? Quem você prefere? Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. e você está no Rinha Sem Galo. Eu acho que é possível ser tantos em um porque o Jô conseguiu a carreira inteira, né? Eu prefiro o Jô como escritor, né? Apesar de respeitar a história dele, principalmente em relação ao humor, né? Eu acho que o Jô Soares foi um grande humorista, é ainda, né? É um grande humorista, mas eu prefiro o Jô como escritor. E aí, eu acho que é importante talvez quebrar alguns preconceitos em relação a ele, porque eu, eu, eu não acho que o Jô seja um grande romancista, tá? Então, assim, se fosse para escolher entre o Jô Soares, humorista e romancista, eu preferiria o Jô como humorista. Não acho que ele seja um grande romancista. Então as pessoas falam que o Jô escreve mal porque ele não é um grande romancista. Eu acho injusto isso. Acho injusto. Não sou um fã dos livros do Jô Soares. Eu li, por exemplo, alguns livros. O que eu mais gostei foi o Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, embora eu entenda que não é um grande livro. Acho que o Jô se inspira muito no Rubem Fonseca, o que não há problema nenhum, né? Mas ele tenta ser o Rubem Fonseca, aí já é um problema, porque não dá, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é contraditório você apresentar dessa forma, dizendo que você, comparando ele como um romancista, você prefere ele como um humorista? Não, eu não acho que seja, porque se a gente for parar para pensar, vamos pensar aqui, ó, no Mário Quintana, foi um excelente poeta. Um excelente poeta, o Mário Quintana. Agora, o Mário Quintana não foi um grande contista. Ele escreveu contos, escreveu crônicas, mas ele não foi um grande contista, um grande cronista. Ele foi um excepcional poeta. Então a gente está falando de gêneros aqui, né? Gêneros distintos. É muito difícil alguém dominar todos os gêneros, né? Nem todo mundo será o Machado de Assis, por exemplo, que foi um grande poeta, embora muita gente, inclusive você, eu sei que você é um crítico dos poemas do Machado de Assis, mas eu discordo de você, já de antemão vou dizer isso. Você já está provocando para uma próxima rinha, né? Por que não, né? Seria um tema interessante, né? Não dá para negar, né? Agora, o Machado foi um grande poeta, ele foi um grande poeta, foi um grande contista, foi um grande cronista e foi um grande romancista. Nem todos os autores conseguirão essa proeza. Então eu estou falando aqui de gêneros textuais, né, distintos, literários no caso. Então o caso do Jô, eu não acho que ele é um grande romancista. Agora, ele é um bom escritor, sim. Eu lembro de colunas do Jô na época da Veja ainda, e olha que eu estou falando da Veja, né? E convenhamos, é sofrível, né? Até hoje. Agora, o Jô dava um show lá como colunista da Veja. Depois ele escreveu de maneira mais esporádica para alguns jornais, como a própria Folha de São Paulo, e ele era sensacional, as colunas dele eram ótimas, mesmo esporádicas, né? Também o Jô como dramaturgo é excelente. Assisti algumas peças, me lembro de uma especificamente que tinha o Cássio Escapim como protagonista, na verdade era um monólogo, né? E era uma peça sobre o Diderot, até, é o filósofo francês. E, assim, o texto genial, texto maravilhoso, né? Uma baita peça. O Jô também era o diretor, né, dessa peça. E foi sensacional. Então eu acho que o Jô Soares ele é um escritor pouco valorizado no Brasil. Por quê? Porque as pessoas olham para o Jô como romancista. E de fato, como romancista, eu acho que ele deixa a desejar mesmo. Acho que ele deixa a desejar mesmo. Talvez essa obsessão, né,
de parecer-se com o Rubem Fonseca, né? De tentar aí, trabalhar com essa perspectiva de um romance policial, com pitadas de humor, né? Não deu certo, ao meu ver, mas isso não compromete a qualidade dele como escritor. Eu não sei se no caso dos programas dele, né, na Globo, por exemplo, que eu acho que a lembrança da maior parte das pessoas, né, desse programa na Globo, eu não sei se ele era o roteirista do programa, mas eu acredito que ele participava ativamente e não era um programa ruim, né? O Jô Soares é um sujeito muito talentoso, né? E eu observo hoje, por exemplo, né, o que a Globo fez aí, porque o Jô saiu, colocaram o Pedro Bial, né, que é horrível, né? Me desculpa se você gosta do Pedro Bial, mas é horrível como escritor, como apresentador, como entrevistador, né? Um puxa-saco da família Marinho, horrível o Pedro Bial. Me perdoe pela interrupção, mas não fique aqui me provocando. Nós não estamos em provocações, nós estamos numa rinha. Defenda o seu ponto de vista, porque se você me provocar, nós vamos pro campo de batalha mesmo. Não foi nenhuma provocação essa, né? Digna do Abu Janra, né? Jamais, né? Jamais seria. É mais uma alfinetada mesmo, né? Porque aqueles textos do Pedro Bial, né? Eu não vou nem comentar, mas enfim, eu acho que eu fiz a crítica aqui ao Pedro Bial porque de fato acho muito ruim mesmo, né? Em todos os aspectos, né? Agora, eu fiz o comentário sobre o Pedro Bial porque a Globo tentou emplacar o Pedro Bial depois que o Jô saiu, né? E aí fez aquilo lá, né? Aquele programa horroroso que eu acho que você lembrou aí do Abu Janra. Eu acho que o Pedro Bial só não consegue ser pior do que o Marcelo Taz tentando ser o Abu Janra lá na cultura. Aliás, Marcelo Taz, se você estiver ouvindo essa rinha, por favor, não utilize as frases do Antônio Abu Janra. Não utilize, por favor. Né? Isso depõe mais contra a sua pessoa. Não faça isso. Por favor, deveria ser proibido isso, inclusive. Mas, enfim, voltando ao Jô Soares, eu acho o Jô um ótimo escritor, não um excelente romancista, mas eu não estou aqui discutindo só esse gênero literário que é o romance. Eu estou discutindo outros gêneros. Então, o Jô como dramaturgo, como colunista, como cronista, eu acho ele um ótimo escritor, portanto, prefiro o Jô como escritor, embora reconheça que ele também é um excelente humorista, mas eu prefiro o Jô na qualidade de escritor e não de humorista. É interessante a tua colocação e o teu ponto de vista, e em partes aqui eu acho coerente o que você disse, né? O Jô, eu posso dizer que ele é um artista completo, roubando aí a tua expressão, por conta da diversidade que ele tem, né? Então, humorista, apresentador de televisão, dramaturgo, diretor teatral, ator, músico brasileiro e escritor, né? Por que eu coloquei escritor? Bom, o humor, ele se faz no dia a dia, o humor, ele se faz na caminhada da pessoa. E o Jô, ele tentou diversas coisas, como nós já tínhamos até conversado aqui offline, ele é pouco conhecido por conta da caracterização ou o estereótipo construído por conta da mídia, né? Então, ele tem um humor diferenciado que o faz ali um cara completo, um cara sensato no que ele diz. Por que eu prefiro o Jô como humorista e não como escritor? Bom, se ele fosse escritor, seria um ótimo historiador. Porque em todos os livros dele tem muito recurso histórico, ele tem uma memória, ele tem uma habilidade para contar fatos e relacionar até a ficção com fatos ocorridos, que é de extrema habilidade, ele tem uma habilidade muito grande. Mas o que é engraçado, o que é agradável na leitura dos livros de Jô é é como se ele estivesse recontando uma história
de um fato já acontecido ou, assim, um fato já conhecido por muitos. Então, por exemplo, você citou um dos livros, tem outros que eu acho interessante, O Homem que Matou Getúlio Vargas, e aí você pode fazer a mesma pergunta para mim. Peraí, você está defendendo ele como humorista, mas está citando os livros dele? Eu já me explico. Porque, na verdade, nos livros, ele trata de fatos históricos, cria ficção e insere a comédia dentro dos fatos. Ele transforma personagens sérios em personagens cômicos, atrapalhados. Ele quebra o conceito que nós temos daquela personagem talvez famosa que a mídia construiu. Então, ele é um ótimo sacador. Ele tem uma sensibilidade para o humor. Por isso eu prefiro ele como humorista e não como escritor. Porque o humor, na verdade, o auge que Jô Soares teve, nós não acompanhamos, né? Então ele começa a sua carreira na televisão em 1956. Ele nasceu em 38. Então, 20 anos praticamente depois, ele se insere na TV e ele permanece por muito tempo, participando de programas que, se eu falar aqui, como por exemplo Praça da Alegria, que é o início da sua carreira, você, Rinheiro, não vai se lembrar, porque não é da tua época, da minha época, talvez da época do Janderson, né? Só que fica... Olha só um provocador, hein? Olha só quem é o provocador. Eu estou devolvendo. Ele tentou participar de novela, mas a característica dele era o palco, a característica dele era o talk show, né? Então ele participa de alguns programas com... Alguns não, ele participa de um bom tempo aí com o Carlos Alberto da Nóbrega, na Família Trapo, Faça Humor, Não Faça Guerra. Então na década de 70 ele teve essa marca, e uma das forças e características do Jô Soares era a sátira, era a recriação da história de uma forma satírica, de uma forma bem provocativa. Então ele provoca, ele dá alfinetadas, ele dá umas sacadas muito boas referente ao que estava acontecendo. Então, hoje, se você pegar qualquer programa que ele fazia, como por exemplo, Viva o Gordo, que é um programa que marca ele como um carreira solo, talvez você não encontre graça, porque o contexto precisa ser conhecido, o contexto histórico, o contexto social precisa ser conhecido. Então ali, por exemplo, na época do golpe militar, ele cria um programa, ele dá um nome ao programa, Viva o Gordo Sem Regime, criticando o golpe militar, gritantemente, de forma bem pontual. Eu prefiro ele como humorista. Então, eu até concordo com você em relação a essa questão aí da ideia que o Jô teve, né, de lançar esse programa Viva o Gordo, que era uma afronta. Hoje seria o nome parece não fazer mais sentido, né? Porque esse é o problema do humor, sabe? Eu acho que o humor sempre é datado. Aí nesse ponto eu discordo de você. Eu acho que o Jô, ele foi um grande humorista, né? Talvez se ele voltasse a ter algum programa na televisão, e ele, acho que pelo talento que tem, ele seria, de fato, teria uma grande performance, continuaria tendo, tudo mais. Mas acontece que o humor, ele é datado. É diferente do bom texto. Esse programa que o Jô Soares apresentou, o Viva o Gordo, parece não fazer sentido nenhum hoje. Mas na época que foi criado, como você muito bem lembrou, era uma baita de uma provocação. Além de ser engraçado para aquela época, era uma provocação, era uma ironia. Porque na época o Brasil vivia o regime militar. Gordo, e aí na concepção do Jô Soares, tá? Não estou sendo gordofóbico aqui, só para deixar claro. Na concepção dele,
essa perspectiva aí de viva o gordo se opunha ao regime, porque o gordo não quer fazer regime, né? Essa era a brincadeira, a sátira na época, né? E ele então está se opondo ao regime militar, à ditadura. Então o programa, além de ser engraçado, um programa muito bom, mas era um programa também inteligente. Porque hoje parece que você não pode conciliar as duas coisas, né? Humor e inteligência. Eu não estou generalizando. Mas, por exemplo, tem gente que quer ficar fazendo piada preconceituosa, né? Quer dizer, eu vejo, por exemplo, o Danilo Gentili, né? Acho péssimo. Quer ficar fazendo piada, ridicularizando minoria. Né? E o Jô era totalmente o oposto disso. Porque, mas você pode falar, mas é gordofóbico. Mas o Jô fazia piada sobre si mesmo. Ele ria de si mesmo. E num outro contexto, tá? Num outro contexto. Uma vez até ouvi o Jô Soares um tanto irritado, porque alguém disse para ele o seguinte, que ele só fazia humor, que ele só era engraçado porque ele era gordo. Né? E aí ele respondeu dizendo o seguinte, eu não acho que gordura é sinal de algo cômico, porque quando eu vou ao açougue, por exemplo, eu não dou risada. Veja que você pode achar engraçado e tudo mais, né? Mas há uma habilidade grande com as palavras. E isso marca um grande escritor. A habilidade que ele tem de utilizar os textos, as palavras, de acordo com a sua necessidade. Né? Eu acho que o Jô, assim como qualquer humorista, a gente tem o Porta dos Fundos aí que se opõe, por exemplo, ao Danilo Gentili, se opõe, não que ele se opõe, né, que o Porta faça oposição diretamente ao Danilo Gentili. Mas eu digo, o humor do Porta dos Fundos é diferente e é uma oposição ao do Danilo Gentili. É um humor que me agrada bastante do Porta dos Fundos, mas ele é datado. Você pode pegar aí vídeos do Porta dos Fundos de 5 anos, né, de 2016, por exemplo, não tem mais graça, já perdeu ali o contexto, né? Então, o humor é isso. Agora, o bom escritor, ele fica, ele permanece. Eu gosto de um texto que o Jô publicou em 1990 pela revista Veja, que ele falava sobre a língua portuguesa e fazia uma crítica à maneira como a língua era utilizada, de uma forma bem... utilizando uma sátira também. Um texto muito legal, um texto muito bacana, e que ele pode ser utilizado até hoje. Então, eu penso dessa forma. O Jô, como escritor, eu acho que ele ainda sobrevive, ele se mantém. Agora, como humorista, talvez não. A não ser que ele volte a atuar. Então, esse é o ponto. É por isso que eu prefiro o Jô como escritor. Né? Agora, eu volto a dizer, tá? As piadas do Jô, que hoje seriam consideradas gordofóbicas, né? Mesmo para aquela época, primeiro, acho que isso é uma coisa legal, ele ria de si mesmo. Segundo, era uma crítica inteligente, porque é o que você muito bem aí lembrou, ele criou o programa Viva o Gordo, e satirizando a ditadura, que era um regime militar. Acho que é uma sacada genial usar um título assim, né? Da mesma forma que ele criou aí a ideia do beijo do gordo, também era para satirizar o regime militar, né? E eu acho isso interessante. Acho que um bom humorista não é aquele que ri do mais fraco, não é aquele que ri da minoria. O bom humorista é aquele que faz piada daquele que tem uma posição superior. O Antônio Prata, que é um cronista, ele tem uma frase muito boa para definir o que é humor aí, que ele fala que o humorista é aquele que dá tapa na bunda do policial e dá risada depois. Arriscado essa nomenclatura, que é um humor frágil, um humor que se sustenta somente na depreciação do outro, sem o uso da inteligência. E é o que você está defendendo, e é o que eu defendo em Jô Soares, pois em todas as suas piadas ele tem essa característica de usar a defesa, ele se coloca como um crítico, e ele usa da forma inteligente,
de forma inteligente as suas piadas. Então ele usa os recursos da língua portuguesa, como a ironia, que é uma coisa muito forte, e todos os outros recursos da língua portuguesa, na parte da linguística e principalmente, eu não vou entrar em detalhes aqui, vamos ao que interessa. Pronto. O que eu quero dizer é que eu não estou denegrindo ou excluindo a ideia de Jô como escritor. E é interessante o ponto em que você apresentou, quando você diz que o Jô como escritor, ele, eu vou usar esse termo, ele é atemporal, e o humor, ele é temporal, ele é específico e precisa de um contexto. Mas hoje, por exemplo, se eu estudo história e eu assisto alguma coisa referente ao humor que Jô Soares produziu, fica claro, fica evidente, eu consigo entender as críticas e até mesmo gera uma curiosidade, desperta uma curiosidade para entender o contexto ou o que estava acontecendo, ou o que tinha acontecido, ou o que poderia até acontecer. Então, nesse aspecto, eu acho interessante. Você criticou Danilo Gentili, eu posso citar outro como Murilo Couto, por exemplo, que tem um humor extremamente raso e ele se baseia, ele usa do preconceito, ele usa... Claro que assim, nós estamos numa sociedade que nós chamamos de mimimi, né, que fica de... Você entendeu, né, Rinheiro, o que é o mimimi? Aqui nós não temos mimimi, você pode fazer o comentário, seja, claro, educado, seja consistente e inteligente ao comentar aqui, e você será muito bem-vindo. Nós estamos aqui para sermos criticados, então você pode apresentar suas críticas sem problema nenhum. Ainda assim, defendo o humor de Jô Soares, porque no humor, né, e até mesmo na escrita dele, ele vai se utilizar dessa terminologia, ele vai se utilizar desses recursos da língua para contar, ele transforma um fato histórico em humor. Por isso eu prefiro ele como humorista e não como escritor. Ele, como escritor, ele utiliza-se sim da inteligência dele, da habilidade, que é importante, que é interessante, mas a contribuição dele na parte humorística é fenomenal. Mas não haveria um Jô Soares humorista sem o Jô Soares escritor. E se a piada do Jô, com o tempo, ela perdeu a graça, a ideia da piada, a ideia do programa, ela continua viva. Viva o gordo! Eu vou discordar de você. Eu inverteria a frase. Não haveria um Jô Soares escritor se não houvesse um Jô Soares humorista. Eu acho que então nós partiremos para uma rinha sem fim aqui, mais uma, porque eu penso completamente diferente. Viva o Gordo continua sendo um título de um programa genial. Só um grande escritor poderia ter uma ideia de um programa como esse no auge de um regime ditatorial. Agora, no ponto de vista cômico, de humor, ele já não tem mais graça, porque perdeu o time ali, né? A piada perdeu o time, mas continua sendo... Eu tenho uma teoria comigo. Graça e humor são coisas diferentes. Ele pode ter perdido a graça, mas o humor continua. E o humor não depende de achar engraçado, de você pôr a mão na barriga e dar gargalhada sobre aquilo, mas de fazer você refletir. O humor está em fazer você refletir e pensar a respeito daquela situação, seja ela engraçada ou não. Então, o humor, eu acredito que não depende de ser, de provocar somente o riso, de provocar somente, porque esse é o humor inteligente. Ele não só provoca o riso, ele provoca a reflexão. E os textos e o humor de Jô Soares jamais vai perder o time, porque ele provoca a tua inteligência. Polêmico isso, hein? Eu discordo, viu? Acho que para ser humor tem que fazer rir. Isso não significa que não tenha que ser inteligente e que não tenha que proporcionar alguma reflexão.
polêmico isso. Ao que me parece, você está me provocando para uma próxima rinha. Se o humor tem que ser cômico ou ele pode ser apenas reflexivo. Eu acho que não tem como não ser cômico. Mas enfim. E para você, caro rinheiro? Jô Soares, humorista ou escritor? Nós não chegamos aqui a um consenso. Deixe então a sua opinião, nos ajude a finalizar essa rinha. Deixe seu comentário, sua opinião. Se gostou do conteúdo, compartilhe e não fuja da rinha.